Seja bem-vindo a mais um Papo de Mestre do Logos Podcast, um programa do Seminário Batista Logos. Olá, eu estou aqui acompanhado dos pastores e professores Carlos Bacotina e Tiago Moreira, e nós teremos o nosso Papo de Mestre com um tema bem específico: os principais obstáculos para a integração ministerial entre pastores. Vamos tratar sobre a realidade da relação entre pastores e, como não poderia ser diferente, também trataremos sobre a relação até mesmo entre igrejas. Muito bem, senhor Carlos e senhor Tiago, pode dar aí seu bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem está nos assistindo, não sei em qual horário, em qual tempo, né? É um privilégio estarmos aqui para conversar um pouquinho sobre esse tema tão conhecido, mas às vezes pouco falado, sobre o relacionamento entre pastores. Olá, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que está nos acompanhando. É bom podermos compartilhar com pastores, pessoas que têm experiência na área ministerial, para lidar sobre esse assunto necessário para nossas igrejas, para o crescimento da Igreja de Cristo, para que a gente possa ser mais efetivo nos nossos ministérios. Ok. Pois bem, quando nós pensamos no termo integração, e a gente está falando de integração ministerial, normalmente nós partimos do conceito de inteireza, que é estabelecido pela junção de partes, né? E quando nós juntamos a integração, o termo ministerial, nós estamos então nos voltando para os pastores. E nós vislumbramos, então, a inteireza e a integridade do ministério pastoral na junção entre pastores, na proximidade entre pastores. E tendo, então, esta compreensão, nós podemos considerar e queremos considerar essa temática de duas formas, em duas perspectivas. Na mais específica, numa visão micro, da relação entre pastores em uma equipe pastoral, dentro de uma igreja local, e na perspectiva macro, alargada, na relação entre pastores que pastoreiam igrejas locais, mas que fazem parte de um mesmo contexto, um mesmo movimento, certo? Nós temos pastores em um mesmo movimento de igrejas locais que possuem distintivos em comum. Então vamos pensar nisso. Vamos começar dessa forma. Um movimento que tem algo em comum. Então, várias igrejas locais distribuídas num estado, num país, ou às vezes até além disso, e que têm alguma identidade em comum e por isso fazem parte de um mesmo movimento. Eles lideram igrejas que se identificam como irmãs, fazendo parte de um mesmo movimento. Então, eu separei 4 perguntas iniciais para a gente. Primeira pergunta: não seria comum esperar aproximação e cooperação da parte dos pastores? Esta seria a primeira pergunta. Eu vou emendar com a segunda. Podemos exemplificar formas de aproximação e cooperação entre pastores de um mesmo movimento que pastoreiam igrejas locais diferentes? Estamos olhando primeiramente para o quadro, né, a perspectiva macro. Sim. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, eu vou responder a primeira, aí você interage. Não seria comum esperar, então, aproximação e cooperação? Sim e não. Aí você fala assim, pronto, o cara é bipolar mesmo, né? Mas calma, né? Antes de mais nada, calma. Eu digo sim por quê? Porque por sermos da mesma denominação, mesmo movimento, né? Temos programas, às vezes, incomuns, né? Que nem a gente tem agora o Dia Batista, que é para nós, todas as igrejas vão estar juntos. Então, apesar disso, ou por causa disso, é esperado que de alguma forma a gente se aproxime. Mas, da mesma forma, não, porque as igrejas, sendo elas autônomas e, eu vou usar um termo aqui, personalizadas, com calendário próprio, programações próprias, atividades
essa agenda ela começa a ficar tão lotada, tão trabalhosa, que o pastor ele não consegue sair dessa rotina e ter outras amizades, ou outros contatos, ou outros relacionamentos, ou outras até parcerias às vezes. Por quê? Porque ele está tão focado e super atarefado que ele não consegue. Então, sim, é comum, seria por alguns fatores, mas ao mesmo tempo esses mesmos fatores, por a forma que as nossas igrejas também nos afastam, né? Eu tenho tanta coisa para fazer, esse dia não dá, a reunião aqui não dá, então eu não consigo, às vezes, ter uma agenda, um espaço na agenda para ter essa aproximação. Entendi. O que eu diria, eu acho que vai bem na linha do que o pastor Carlos acabou de falar. Eu acho que idealmente sim, mas muitas vezes há as dificuldades, né? A gente vai falar mais sobre obstáculos mais pra frente, né? Durante nossa conversa aqui, mas as dificuldades que surgem no dia a dia com as realidades de cada igreja local. Mas eu diria, e eu queria reforçar talvez esse lado, de que nós temos que crescer nisso. Né? Nós temos que caminhar para isso, né? Estava pensando, conforme você fazia a pergunta, olhando para as escrituras, para o início da igreja. O que a gente vê, por exemplo, no livro de Atos, ou até nas cartas do Novo Testamento? Cada igreja local tinha a sua realidade. Você via a igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, em Filipos, em várias localidades, mas existia uma interação entre os apóstolos e Paulo, por exemplo. Você vê isso acontecendo. Até quando surgiram problemas, o Concílio de Jerusalém, por exemplo. Surgiu uma questão a ser resolvida e Paulo e Barnabé foram até os apóstolos em Jerusalém. Não houve essa independência, vou colocar essa palavra. Autonomia existe, mas não houve essa independência que inclusive ajudou a igreja a não criar uma barreira no início. Porque a grande questão lá entre judeus e gentios, se há essa divisão, essa barreira é levantada, que já existia na verdade, é reforçada, a igreja nunca seria uma igreja de Jesus Cristo. Seria dividida em vários setores ali, entre grupos distintos. Então eu acho que nós temos que tentar aproximar. Isso parte realmente de nós, né? O tema do programa de pastores, de pessoas que estão à liderança das igrejas, para trabalhar em conjunto e para demonstrar essa unidade, né, que deve existir na Igreja de Cristo. Né? Sim, no sentido geral, vocês concordam? Será que nós concordaríamos? Ou concordamos que seria benéfico uma aproximação constante entre pastores de um mesmo grupo? Sim. De forma geral, sim. Certo. E aí eu fiquei pensando no que você colocou diante disso. Fiquei entre dois polos, né? O benefício da aproximação, Sim. como foi observado aqui até desde das páginas do Novo Testamento, e a dificuldade do estar atarefado. E aí eu fiquei pensando até que ponto a gente entende a realidade de cada um no seu envolvimento da igreja local, né, com suas particularidades, mas até que ponto o estar atarefado impedindo a aproximação não seria prejudicial? Mas eu acho que aí tem duas realidades. Sim. A primeira é finais de semana, sábado e domingo, geralmente são os dias, eu estou pensando no meu contexto, tá? Certo. São os dias que nós temos o público para atender as pessoas que não estão trabalhando e tal. Durante a semana, talvez para nós pastores, seria talvez um espaço de tempo onde a gente poderia se aproximar um com o outro ou com outros. Porém, a realidade de alguns pastores também é difícil, porque alguns trabalham. Sim, além do ministério. E aí você começa a ser dificultoso. O que eu, às vezes, pensando, eu deveria ter esses contatos com todos os pastores, ou eu poderia ter já um grupo um pouco reduzido, e aí me esforçar para ter mais contato com esses pastores. Talvez tipos de níveis de contatos. Então, de forma geral, com todos os pastores no nosso movimento Batista Regular. Então, com todos os pastores. Um tipo de contato.
Aí você vai aproximando. Então, por exemplo, nós somos da Zona Norte e estamos tentando fazer isso. Então, as igrejas mais próximas, que nem nós temos o pastor Eduardo, nós temos o pastor José Rodrigues, pastor Marcelo, então, pastor Adalberto, talvez com esses ter um outro tipo de contato, relacionamento, que aí fica mais fácil até para você levar, às vezes, alguns programas juntos, né? Não só a igreja. E olhando para um espaço geográfico ali muito perto um do outro, você às vezes está sofrendo os mesmos males da região. Então isso ajuda. Eu acho que precisamos talvez entender que tipo de relacionamentos nós vamos ter com os de fora, e a gente ainda não chegou numa equipe pastoral de uma igreja, mas olhando de forma macro, com os de fora, até que ponto, ou que tipo de relacionamento é o ideal, né? O quanto eu preciso ser tão próximo assim, entendeu? Eu acho que respostas para essas perguntas já nos ajudam também a criar pontes ou soluções para resolver esses problemas. O quanto que é bom, nós sabemos que é bom, já falamos isso no começo, né? Certo. Mas o quanto que isso é bom, eu me esforçar, porque eu entendendo o quanto que é bom, a importância disso, eu estou dizendo que é importante, eu também começo a priorizar. E talvez tenhamos, que eu pensei aqui, respostas diferentes para experiências diferentes. Né? Porque, por exemplo, vocês fazem parte de uma equipe pastoral. Num certo momento nós três fizemos, né? Então, hoje vocês fazem parte de uma equipe pastoral. Então, nós vamos tratar sobre essa questão da equipe pastoral numa mesma igreja local. Mas há aquele ou aqueles que não possuem uma equipe pastoral na igreja. Talvez para esses a necessidade de aproximação seja maior do que para aqueles que já têm uma proximidade com outros pastores. Sim. Né? Era isso que eu estava pensando aqui, desculpa. Não, é isso aí. Era isso que eu estava pensando aqui, porque o benefício vai além do ministério. Geralmente, quando nós pensamos ministerialmente falando. Sim. Então, o que a gente pode fazer em conjunto? Isso é bom, a gente vai até falar sobre isso. Né? Qual é o benefício para as igrejas? Mas existe o benefício pessoal para o pastor. Tanto na equipe pastoral, que a gente vai falar daqui a pouco, quanto nessa relação entre pastores. Né? De você poder às vezes ouvir alguém que passou por uma experiência que você não passou, e compartilhar algo, de ter alguém para você orar junto, ter alguém para você buscar um conselho. Então tudo isso é um benefício não apenas ministerial, mas o benefício pessoal, porque o pastor tem coisas que ele não vai poder abrir para um membro da igreja. Tem certas coisas que ele não vai, e talvez ele pode ter um amparo de pessoas que estão vivendo a mesma realidade dele e que ele confia e que ele está próximo, tem liberdade e proximidade suficiente para poder receber ajuda e ajudar. Como eu me lembrei agora do nosso colega, na época não era seu colega ainda, mas o nosso colega, pastor Roberto Brito, que vivia dizendo que só pastor conhece pastor. Né? E tem total sentido aí, o que ele colocava, né? Quer dizer, quem conhece a experiência e o que é ser pastor? Só pastor. Sim. Né? Nessa perspectiva. E aí essa necessidade. A gente tem a experiência próxima do pastor Adalberto, que pastoreia sozinho e ele faz questão de tomar café com a gente, um pão na chapa, só para conversar, às vezes falar das expectativas, compartilhar algo. Falar simplesmente só um bate-papo. E o que é comum, porque nós somos em três, né? Eu, o Thiago e o pastor Neto. Então aí o que é comum para nós, para outros falta, talvez é isso. E vamos simplesmente tomar um café e conversar, para alguns Sim. Então, bom, partindo da primeira pergunta, o que nós podemos resumir é que concordamos que seria benéfico e comum esperar aproximação entre pastores, aproximação e cooperação, tanto no nível pessoal como ministerial, entre pastores que pastoreiam igrejas diferentes, tá? Locais diferentes, no mesmo contexto. Sim. Tá? Mas entendendo, como você colocou no início, as dificuldades por causa do envolvimento com a própria igreja e tudo aquilo que isso exige do pastor, e às vezes a dificuldade de ter pastor que, além do ministério pastoral, está envolvido com algum outro tipo de trabalho. Sim. Ok?
Aí chegamos então à segunda pergunta. Podemos exemplificar formas de aproximação e cooperação entre pastores de um mesmo movimento que pastoreiam igrejas locais diferentes? Vamos lá. Quer começar? Não, pode ir. Eu Então tá anotei bom. algumas. Eu tenho uma Bom, cola aqui, mas- eu acho que começa do simples, Uhum. né? Algo que o pastor Carlos acabou de mencionar, de você ter momentos, às vezes informais mesmo, de tomar um café junto, de você orar, de você propor um momento de devocional ou um momento de algum tema específico a ser debatido, que é importante, ou que o pastor passa, seja pessoal, seja ministerial. Então eu acho que passa da questão da própria disposição, né, de cada pastor em tentar, e aí talvez por proximidade, por região, ter um momento com os pastores que estão ali próximos, que fazem parte de um mesmo contexto. Tá? É claro que a gente pode pensar isso em níveis maiores e até institucionais, né? Por exemplo, nós temos a associação, nós temos a ordem dos pastores, nós temos grupos que já fazem isso de alguma forma, de uma forma mais geral, é claro que é numa outro tipo de abordagem, né, pensando no grupo como um todo, mas talvez em grupos menores mesmo, em um momento mais particular e que haja liberdade não só para ouvir uma palestra ou um devocional, mas para compartilhar mesmo. Certo. Né, para você poder compartilhar da sua experiência ou daquilo que você está lidando e criar esse grupo, né, de ajuda mútua, vamos colocar assim, entre pastores. Eu acho que a gente pode caminhar também por duas áreas. Uma área de temas comuns, não é comum isso, mas, por exemplo, vamos enfrentar aqui uma dificuldade na nossa região, Zona Norte, sei lá, evangelismo com adolescentes. Então, uma forma de promover isso, vamos conversar a respeito, chama os pastores mais próximos ali, vamos conversar a respeito do que está acontecendo com os adolescentes aqui. Isso, tendo um ponto em comum ou uma pesquisa em comum, isso nos aproxima. Então, isso seria uma área, eu estou usando como estudo, alguma contribuição para o ministério juntos. Pode ser até um serviço numa igreja, um evangelismo, um trabalho isso. A outra forma é justamente oposto, assim, nada ligado ao ministério. Vamos alugar um sítio, vamos com as nossas famílias passar um fim de semana juntos, um dia de folga, vamos fazer um churrasco, vamos dar uma volta de moto, vamos fazer alguma coisa assim. Eu acho que isso aproxima, né? Isso você elaborando e cumprindo o plano, isso aproxima as pessoas, porque tanto um desejo de aprender alguma coisa, que todos nós pastores sempre queremos aprender, estar estudando, e ainda mais para servir na igreja. Isso é uma forma de nos aproximar. A segunda é como vai um hobby, ou um lazer, ou com toda a família. Isso também ajuda. E aí, talvez, nós brasileiros devemos aprender um pouco com os nossos irmãos americanos, né? Porque eu falei para um americano assim, quando que o senhor vai na minha casa, tal? Ele falou, fala a data. E deu a data. Objetividade, né? Falta daqui 3 meses eu posso. Daqui 3 meses? Não, já põe na data. Entendeu? Então eu acho que às vezes, senão eu fico aqui, passa lá em casa. Não, vamos fazer. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Parecendo que é só aquela coisa... E nunca acontece. Então, talvez o que você falou, ter a vontade, né? Então, eu quero passar um dia com a sua família. Vamos passar um dia junto, sua esposa, seus filhos. E eu acho que isso seria o caminho. Tá. Agora, veja bem. Nós concordamos que a aproximação e cooperação entre pastores de um mesmo contexto seria benéfica, Sim. Né? Respeitando os limites e as dificuldades. Nós entendemos formas distintas para isso, vocês citaram algumas aí, tanto no nível pessoal como institucional. Por exemplo, a Ordem dos Pastores, né? Todo grupo de igrejas que tem pastor normalmente tem uma ordem, ou algumas ordens, né, de pastores. A questão é, por que o óbvio Não acontece.
Exatamente. Porque o óbvio encontra persistente dificuldade de ser estabelecido. Porque quando você fala de ter algo em comum, convenhamos, nós já partimos de algo em comum. Cristo. Nós somos pastores, por exemplo, e pastores voltados, unidos a um referencial, Cristo. Nós somos pastores de igrejas de Cristo. E aí, aqui, conforme a gente está debatendo, especificando mais ainda, igrejas de um mesmo contexto, de um mesmo movimento. Né? Isso já seria, por si, uma razão, um motivo para essa aproximação. Nós temos responsabilidades ministeriais com grupos que são diferentes na sua identidade, mas que são semelhantes, adolescentes, jovens, crianças, mulheres, homens, casais, etc. Toda igreja tem isso. Sim. Então, por que o óbvio encontra essa persistente dificuldade de ser estabelecido? Eu creio que existam motivos exteriores e interiores. Do coração. Sim. Eu acho que os exteriores, um deles já foi citado no contexto que a gente vive principalmente, é a questão do tempo e do excesso de atividades. Né? A maioria dos pastores que eu conheço, eles estão super atarefados. Uhum. Com muitas coisas que envolvem o ministério e às vezes que envolvem coisas além do ministério. E que até vem como algo bom, né, quando há algum tipo de iniciativa, mas que não perdura porque na prática não dá. Não encaixa na agenda ou acaba se tornando algo até legal, mas para mim não dá porque eu não posso, não tenho tempo, não dá por causa disso, não dá por causa daquilo, e a gente pode listar uma série de coisas que sejam verídicas até, verdadeiras, mas que não encaixam na realidade por causa do estilo de vida que está sendo levado por boa parte, eu acho que dos pastores, né, que estão no ministério. Isso seria um motivo exterior, né, essa pressão, esse excesso de atividades, esse excesso de coisas para fazer na realidade do ministério. Agora, eu acho que existem motivos interiores também. Né, motivos interiores no sentido de muitas vezes pode faltar, como a gente falou, a própria disposição para isso. Né? Não é algo externo. Pode ter uma visão um pouco, não sei se essa é a palavra certa, mas egoísta. O que importa aqui é a minha igreja. O meu ministério é a minha igreja. Não importa muito o que as outras igrejas ou os outros pastores estão passando ou lidando, eu tenho que cuidar desse rebanho. E é verdade, tem que cuidar desse rebanho, mas não olhar um pouco para como isso pode ser, inclusive, beneficiado pelo contato e relação que existe ao redor. Então, só alguns exemplos, né, de coisas que podem afetar e dificultar, tanto exteriormente quanto internamente na vida e na visão do pastor. Né? Concordo com ele, mas eu queria acrescentar algo aqui. O óbvio não é tão óbvio assim. A gente falou, é óbvio que isso é melhor, e aí talvez para eu explicar o que tem na minha mente eu vou ter que usar uma comparação. Todos nós sabemos sobre a importância de uma alimentação saudável. Eu sei disso. Eu sei da importância de você beber 2 litros ou 3 litros de água por dia. Eu sei como que é importante o sono, uma noite bem dormida. Por que eu não faço? Aí eu pensei que ele... Boa pergunta, Carlos. Por que você não Por que faz? eu não faço? Fala pra mim. Por que você estava bebendo algo errado agora? Né? Ou não é bebida alcoólica. não. Refrigerante. Ele estava na Coca-Cola e eu peguei no pé dele. Deixa eu responder tudo isso. Primeiro, uma questão de hábito. Nós, muitas vezes, nós não pensamos para tomar decisões. Chego ali, vou tomar uma água ou vou tomar uma coca? Qual é o hábito? Me dá uma coca. E é bem melhor, né? Você precisa, então, ter todo aquele espaço de sono. Por que a gente não dorme? Mas
eu preciso terminar algo, eu preciso... Então, qual é o hábito? Eu vou trabalhar até tal hora, ou eu vou ficar até tal hora acordado. Eu não penso muito a respeito. E para as outras coisas, alimentação, você tem aquele torresminho. Mas é só o que gosta de torresmo aqui, né? Não. Tem aquele torresminho, tem Aí aquele... não, aí é liberado. Tem o torresminho e tem o pepino. Os dois. Então, é que pepino me dá azia, então eu vou só no Sei. torresmo. Mas o que acontece? Eu acho que, onde eu quero chegar, o óbvio é o quê? É que às vezes nós temos hábitos. Hábitos no ministério, que eu tenho que fazer isso, eu tenho aquilo, essa programação a colar. E eu, apesar de acreditar, sinceramente, que é bom eu ter um relacionamento com outros pastores, talvez pastores próximos para eu conversar, eu chorar, eu pedir conselho, eu aconselhar. Mas o hábito é que eu vou meio que no automático. Então o que eu tenho que fazer hoje? É sábado, é evangelismo. Na semana eu tenho que preparar a mensagem. Então as decisões, elas me levam, ou a agenda, ela me leva a não pensar tanto. Então eu vou agindo como sem pensar. E aí eu não vou priorizar. Quando eu paro para pensar, nossa, isso é bom. Deixa eu ligar aqui pro pastor. Aí eu vou ligar para outro pastor, mas ele vai estar ocupado. Eu tentei, né? Eu chego lá. Muito bem, o que tem para beber hoje? Tem coca e a água tá quente. Pô, ninguém toma água quente, então eu vou tomar coca. Eu tentei, né? Então, depois eu não penso mais. Eu acredito que os pastores, nós pastores, não pensamos muito. Então, por que eu disse é o óbvio? Por que não acontece? Porque é óbvio. Porque a gente não, apesar de saber, nós não levamos tão a sério assim. Não olhamos para que o benefício, às vezes o benefício pessoal, que vai resultar no benefício para a igreja, mas a gente não olha assim para o benefício pessoal tão importante quanto o que eu preciso realizar frente à igreja, preparar um estudo, uma programação. Então isso eu vou deixando. É importante. Mas depois eu durmo, depois eu me alimento, depois eu faço exercício. E aí vai acontecendo, você vai engordar, você vai dormir mal, você vai ter problema de concentração, enxaqueca. Por quê? E às vezes no ministério acontece isso, não ter bons amigos, pastores, para você conversar, pedir opinião, desabafar. Isso também vai tendo, com o tempo, vai deixando o pastor desanimado, cansado. Eu acho que é por isso. Tá, eu vou começar a interagir contigo nisso que você está falando e vou voltar a você com um ponto específico. Claro, eu acho que nós aqui concordamos a questão que envolve esses hábitos, mas também concordamos que são hábitos que precisam ser transformados. E que refletem muito bem pensamentos e ações pecaminosas e que não até destoam da essência do ministério, da essência de nossa adoração ao Senhor, né? Então, quando o Tiago diz que tem de ter, às vezes é falta de disposição, a disposição ela começa a ser trabalhada a partir de um entendimento. A gente tem que entender, compreender, até priorizar, né? Entender que aquilo é importante. Se a gente não acha, você já mencionou isso, já não acha que é importante, a gente não vai fazer, a gente não vai ter disposição para isso, né? Ou a gente pode até achar que é importante, mas tem coisas mais importantes. Então, e aí nós vamos criando uma lista de prioridades, né? E às vezes essas coisas, como os vários exemplos que você colocou, destoam do seu todo. Parece que nessa hora o pastor também, assim como todo e qualquer crente, enxerga a vida em compartimentos e não na sua integridade, né? Então, são hábitos que precisam ser transformados, tá? Agora, quando você coloca excesso, né, você colocou exterior, tempo, excesso de atividade, que foi o que o Carlos chamou a atenção para isso também. Eu acho que todo pastor lida com isso, né, no ministério, por várias razões, não só por questões dele, mas dos outros também.
Interessante como, às vezes, nós nos acostumamos a pensar e agir por atividades. Então, a gente está sempre falando de atividade. Então, quando vamos fazer algo, vamos pensar em proximidade entre pastores. A gente pensa logo em atividades. Sim. Né? Programação. É a programação. É como se pensa muito comumente na igreja. E parece que a gente tem dificuldade de levar a partir do simples, como você colocou, do lado pessoal, do relacionamento, do aproximar, de amizade, de conversa, de simplesmente tomar um café e vamos conversar e etc. Né? Vamos desenvolver um relacionamento. Né? Eu acho que isso é incrível como que, no geral, a gente pensa em atividade. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta, interagindo com a sua colocação. Eu não sei o quanto que nós vamos compreender que eu não me relacionar com outros pastores é pecado. Entende? Eu não tenho relacionamento com outros pastores, estou focado 100% na igreja, minha cabeça está aqui, e eu não estou falando que está certo ou está errado, eu ainda não estou trazendo um juízo, mas eu acredito, e é só será um chute, eu acredito, então, que a maioria de nós, pastores, nós achamos que isso não é pecado. Eu não sei também o quanto em que categoria é, porque eu teria que pedir perdão para Deus por não me relacionar com os outros pastores? Será que eu precisaria pedir perdão? Eu gosto de fazer essa pergunta para saber se eu estou pecando ou não, né? Chegando à frente do Senhor Jesus, eu falaria o que para ele? Senhor, não, o pessoal lá, as igrejas próximas de nós, né? Tucuruvi, Casa de Pedra, Palmira, Casa Verde, eu não tive muito tempo para me relacionar porque eu estava focado aqui na igreja. Será que eu ia ter que pedir perdão para o Senhor por causa disso? Talvez, eu estou tentando, isso não está aqui no nosso esboço, mas eu estou tentando pensar, será que isso não seria algo consciente ou inconsciente que nos leva a não buscar esse relacionamento? Eu estou perguntando para vocês agora. Resolvam. É o quê? É pecado? Então, vamos lá. Eu achei interessante a forma como você colocou. É outra forma da gente discutir o assunto. A gente pode voltar para o início. Nós concordamos que a proximidade e colaboração é algo benéfico? Concordamos. Traz um benefício. Pronto, concordamos, ok? Entendemos até a necessidade disso, principalmente para aqueles que não têm uma equipe pastoral. Vamos tratar de equipe pastoral. E nesse sentido, às vezes, por exemplo, no nosso caso, nós somos forçados a olhar não para o nosso umbigo, e sim para o próximo. Amar a Deus e ao próximo, certo? Porque, eu estou numa equipe pastoral, estou bem, estou tranquilo. Eu não tenho necessidade de proximidade, tanta proximidade mas mesmo que estivesse sozinho. E colaboração. Mas o próximo tem. Então, isso aumenta, né? Aí eu acho que a gente pode, respondendo, ou indo nessa direção que você colocou, eu entendo que isso é benéfico. Ótimo. Eu entendo que isso é bom para mim e até para as igrejas. Ok. Então, a pergunta talvez seria, por que isso não é feito? Deixa eu alistar as razões que levam a não existir essa proximidade. Né? E aí a gente pode avaliar as razões. Né? Algumas dessas, e se nós avaliarmos as razões que nos levam a não nos aproximarmos, e a gente está tentando entender essas possíveis razões agora, podemos descobrir que algumas são naturais e algumas são pecaminosas, de fundo pecaminoso. Né? Então, tudo que é pecaminoso precisa ser mudado, transformado. Mesmo aquelas que já se transformaram em hábitos. Né? Nós temos que reavaliar, temos que mudar esse foco. Até porque a gente também, pensando em pastores, nós servimos de modelo para os demais, para o rebanho. Também de aproximação, de trabalho e assim por diante. Então, por enquanto, nós estamos aqui tentando entender essa questão que envolve
as razões que levam a essa dificuldade. Por exemplo, essa falta de tempo, até que ponto a falta de tempo, porque o tempo está lá, ele não muda, até que ponto a falta de tempo não é por algo que eu preciso, como pastor, me aprimorar na maneira de encarar e de organizar e distribuir o tempo, ou o que eu faço no tempo, e até priorizar o que é feito no tempo. Será que de fato é falta de tempo? Será que não ter, entre aspas, tempo para encaixar uma aproximação não é, na verdade, falta de compreensão da necessidade e da priorização disso? Excesso de atividade, que é o que a gente estava exemplificando agora. Será que nós não precisamos rever essa questão de excesso de atividade? Porque parece que existe esse costume de achar que uma igreja é bem-sucedida quando ela tem muitas atividades, ela está envolvida em atividades. Atividades é bom? Claro que é bom, a gente sabe disso. Faz parte da vida das pessoas e da igreja. Mas até que ponto o excesso, o nome já diz, excesso, né? Se nós usamos essa expressão, ela já indica alguma coisa que não parece caminhar para um lado pecaminoso, né? Então, eu acho que esse é um lado, que é uma forma de tentar avaliar o que você colocou. Alistar o porquê nós não nos aproximamos, e eu estou falando no sentido geral, porque vocês tentam se aproximar, a gente tenta se aproximar, mas sim, pensando no geral, por que não há uma insistência em trabalhar e organizar uma aproximação, sabendo que é algo benéfico, tanto para o pastor como para a igreja? Você ia falar. Sim, eu acho que tem uma outra questão também, é que às vezes a gente pensa muito nas coisas no sentido do dever. Né? Do dever, da responsabilidade. Uhum. E pouco na questão até do desfrutar. Sim. Eu acho que isso leva às vezes a um peso. Uhum. Uma série de deveres, responsabilidades, programações, atividades e tal, que não me leva, por exemplo, a desfrutar de poder compartilhar um tempo da vida com meu irmão, com a pessoa que está na mesma realidade que a minha, vivenciando o ministério, podendo servir a Cristo e poder aprender com ele e compartilhar da vida. Então, eu acho que na nossa cultura, na nossa realidade, nós somos movidos por deveres, muitas vezes. Então, é dever em cima de dever, responsabilidade em cima de responsabilidade, e eles existem, fazem parte da vida, mas até quando não precisaria existir, a gente coloca um dever lá, coloca uma responsabilidade lá, e isso acaba impedindo, às vezes, de desfrutar dessa experiência que eu acho que faz parte do que Deus, inclusive, planeja para nós, né? Como seres humanos e pastores. Sim, interessante. Um outro ponto que eu acho que pode ser um inibidor desses relacionamentos de pastores dentro do mesmo movimento é a associação da pessoa do pastor com a igreja. Então, vamos imaginar que o pastor Tiago, ele é de uma igreja, eu sou de outra, apesar da mesma denominação. Então, agora eu vou tomar um café com o Tiago. Ah, mas a igreja dele é isso, isso e isso. E a minha igreja, eu não quero que seja igual à igreja dele. Eu não quero que a minha igreja tenha as mesmas preferências, né? Eu não quero que a minha igreja siga a mesma liturgia. Sendo assim, eu não me aproximo dele. Então, eu não desassocio a pessoa do pastor da igreja. Sim. E é um preconceito, né? Eu acho que... Então, se acontece lá e eu agora vou começar... Você já pensou eu começar a andar com aquela pessoa, que aquele pastor, que a igreja dele faz isso? Vai que os membros da minha igreja começam a fazer o mesmo? Então, eu até coloquei, medo de influências. O medo de que essa influência do pastor, pelo que alguns conceitos que eu tenho ainda, possam me influenciar ou influenciar a minha igreja. Sim. E isso eu acho que também é um inibidor. Eu estava pensando, até eu anotei aqui, diferenças, e ia perguntar isso para vocês, diferenças teológicas e diferenças de costumes também não seriam uma das razões, né? Mas aí, por outro lado, eu fico pensando, agora sou eu, refletindo sobre um pensamento assim, de alguém, né, de um pastor. A proximidade com
com um pastor que eu entenda que ele tenha uma diferença numa linha teológica ou de costume, etc., que envolva até a própria igreja, a proximidade não seria exatamente benéfica para entender de fato, para conhecer a pessoa e até saber se essa diferença é real, se essa diferença existe mesmo e até que ponto isso pode ser desagregador, né? Pensando na nossa herança, ninguém vai partir disso. A nossa herança denominacional, se você é diferente, eu me separo de você. Eu quero distância. Eu não quero entender simplesmente o que você pensa. Talvez eu quero até ter um ponto um diálogo para que eu mostre que você está errado. E agora, às vezes eu estou sendo eu sendo preconceituoso, né? Sim. Mas, geralmente, pelo pouco tempo que eu tenho visto, é aquilo... Não, vamos fazer o seguinte, você fica no seu lado e eu fico no meu. Isso, então, respondendo ao que você acabou de falar, não deveria nos aproximar? Cara, por que você pensa assim? Por que você faz assim? O que te levou a pensar assim? Então, eu acredito que esse pensamento, ele não é comum entre nós, pastores. Nós pensamos assim, ele pensa diferente? Preciso manter certa distância para não ser contaminado com ele. Ok. Aí, eu tenho uma última pergunta nessa perspectiva macro. O que poderia ser feito para promover aproximação e cooperação? Diante de tudo que a gente está aqui abordando, algumas ideias do que poderia ser feito para isso. Eu primeiro? Pode começar. Ó, a palavra que eu coloquei. Honestamente, eu acredito que não se trata de nenhum programa, não se trata aqui de nenhum evento, mas não simplesmente da conscientização de que isso é bom também, porque eu acho que a maioria entende que seria benéfico, mas um mover individual por uma busca por amizade pessoal e informal. Então, muito bem, eu sou o Carlos, então muito bem, eu quero ter um pastor Adalberto, eu quero me aproximar dele, eu vou ter amizade com ele. Então eu vou me envolver, vou ligar para ele, vou dar o pontapé, que nem a gente falou, vou chamar ele para almoçar na minha casa, eu vou passar lá na igreja dele e o dia que ele está lá para eu tomar um café. É eu ter a disposição de fazer alguma coisa sem ser algo, simplesmente um programa. Vamos fazer um programa, todos os pastores aqui, a gente mostrar a importância de estar junto. Isso já fizemos e acontece. E vai continuar acontecendo. Mas é individual. Cara, que dia que você tá livre? Vamos sair junto hoje? Pega lá sua esposa, vamos almoçar junto? Você tem filho na mesma idade? Vamos no cinema junto? Mas tem que tomar a decisão. Eu acho que é isso. Me fazer próximo. Isso aí. Eu concordo com o Carlos. A única coisa que eu acrescentaria, talvez, além dessa questão que eu acho que de fato é a mais, não só funcional, mas autêntica, né? Porque numa programação, e existem várias programações de pastores, né, que a gente participa, na maioria delas você não tem nem tempo de se relacionar, porque é um programa. E às vezes é até um ensino, né? Você vai ficar escutando Isso, é uma alguém. programação, né? Um programa, e geralmente programa você não tem tempo de relacionamento. Você vai lá e vai para um programa, já tem o horário lá estabelecido. Acaba, todo mundo sai correndo, porque tem atividade para fazer na própria igreja, e acaba não gerando isso que a gente está falando, que é relacionamento. Então acho que a melhor forma é essa mesmo. Por isso né? que às vezes é melhor, desculpe te interromper, mas às vezes a melhor parte de um programa é antes do programa, quando tem aquele café, o pessoal está comendo e conversando, né? E aí, nesse sentido, é o que eu ia sugerir. Além dessa questão pessoal, eu acho que algo que nós poderíamos, né, e quando eu digo nós, não sei se isso compete à ordem, o próprio seminário ou alguma outra instituição, é fazer algo diferente nesse sentido, que promova relacionamento e vai dentro do que a gente falou lá no começo. Por exemplo, talvez você faz um day use para os pastores e para as famílias. Não vai ter programação. É um dia para você
ficar junto lá e orar e ter. Talvez isso ajude a dar o start para isso, né? De você criar relacionamento, de você entender a importância disso e de você sair dali com uma proximidade maior com alguém que vai gerar um café, um momento de oração, e uma amizade. Porque, de fato, o importante é isso, mas às vezes algumas coisas tem que, né, promover essa fagulha aí que desperte. Sim. Mas o seminário, de certa forma, está fazendo Sim. essa nossa conversa. Não é à toa. O pastor, ele escutando, assistindo, ele vai, poxa, é verdade, eu posso convidar alguém. Nós temos o pastor Ricardo, né? Tatuapé. Nós fomos pra praia, na época você ficou... A Celina, Covid. Eu tava com Covid. Covid, mas era eu, o pastor Ricardo e o pastor Tiago, com as famílias. E eles me confidenciaram que foi exatamente por isso que eles marcaram aquela data. Ia descobrir que ele ia estar com Covid, né? Não, lógico que não. Mas ficamos lá... Quanto tempo, Renan? Ficou uma semana, né? Uma semana, nós fomos pescar, nós fomos comprar sorvete, nós fomos jogar, comer, e aí depois churrasco, daí depois comer, e dormir, jogar, e foi um... Aí, e você vê a aproximação, o pastor Ricardo mandou, essa semana o time dele ganha, perde, você vai criando uma amizade, né? E aí você tem isso com, a gente já citou o Adalberto, mas tem outros pastores... Então, cara, vamos fazer isso, é mesmo, né? Lembra que a gente foi com o pastor Tiago Henrique também? Sim. Pastor Tiago Henrique, você, o pastor Neto e o pastor Ricardo. Isso. A gente alugou um sítio Nas férias. Então, eu acho que tem que começar de nós. Bom, a gente vai entrar numa perspectiva, numa discussão sobre a perspectiva numa micro, mas eu quero ler um pequeno texto de Paulo aos Filipenses, que apresenta pelo menos nos motiva. Ele escreve à igreja, evidentemente, não só aos pastores, mas que eu acho que se aplica a todos nós. E pode servir de estímulo aos pastores também, diante de vários pontos que nós tratamos aqui. Filipenses 2, 1-4 diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu acho que talvez não somente os membros da igreja, mas a começar dos próprios pastores, seria muito interessante se nós meditássemos constantemente em textos como este e aplicássemos isso para a vida em geral, e também, incluindo nesse geral, a relação entre pastores, né? Agora vamos trabalhar o mesmo assunto, porém nessa perspectiva micro. Nós temos pastores que compõem uma equipe pastoral que lidera a mesma igreja local. Agora nós estamos falando de pastores de igrejas diferentes. Então tudo parece cooperar para existir integração. A mesma igreja, o mesmo ministério, a mesma localização, né? Pois bem, perguntas. Primeiro, quais possíveis razões para um persistente histórico de problemas entre pastores de uma mesma equipe pastoral? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, o que poderia ser feito para mudar essa triste realidade quando ela existe, quando ela acontece, né? E a terceira e última, nessa perspectiva, como os centros de formação teológica, pensando em seminários, faculdades, né, deveriam cooperar para a mudança desse quadro. Então, vamos à primeira, novamente. Quais possíveis razões para esse histórico persistente de problemas entre pastores de uma mesma equipe pastoral? Eu acho que a primeira poderia ser identificada e respondida por meio do texto que você acabou de ler. De Filipenses capítulo 2.
a inclinação da nossa natureza pecaminosa de não se colocar como um servo e de maneira humilde, mas de querer ter a proeminência. Né? Então eu acho que isso que muitas vezes gera conflito em equipes, não só pastorais, mas em equipes em geral, mas focando aqui no nosso tema, em equipe pastoral. Então você querer não ver como pessoas que estão cooperando e servindo na mesma obra, né, mas algum tipo de competição, algum tipo de orgulho, algum tipo de que vai minando o relacionamento e atrapalhando o ministério pastoral, né, a equipe pastoral. Sim. Então o próprio texto fala, né, de considerar o outro superior a você. Né, na sequência do texto, de seguir o exemplo de Cristo, né, do que Cristo fez. Então eu acho que é um dos grandes motivos, talvez o principal, seria a questão do orgulho do nosso coração, né, de querer estar por cima, e Sim. você tem mais uma pessoa, então você tem que estar acima dela. E aí, Carlos? Bom, eu alistei alguns aqui, né? Então, vou falando Vamos lá. aqui. O primeiro é o entendimento equivocado do que é ser pastor. Hoje, talvez, temos pastores que não são considerados pastores, eles são auxiliares de pastores. Eu tenho dificuldade, lembre-se que eu sou limitado, então eu tenho dificuldade de entender. O cara, ele não é auxiliar de pastor, ele é pastor dentro de uma equipe, talvez com ênfases diferentes, talvez uma carga horária diferente, mas ele é pastor, né? Ele não é ali, talvez um pastor começando, inexperiente, né? Precisando ainda de uma rodagem, mas ainda é pastor. Então começa por aí, ele não é um subpastor, né? Eu acho que vamos nivelar todos são pastores, têm a vocação, são chamados pelo Senhor. Então eu acho que isso aqui já ajudaria em muitas discórdias, problemas, né? E depois disso, uma visão equivocada do que é uma equipe, né? Uma equipe, muitas pessoas pensam que a equipe pastoral, uma boa equipe pastoral, vai ser uma equipe que todos eles se conectam. Não é verdade. Uma equipe que não tem problema, também não é verdade. Uma equipe, eu acredito que uma equipe pastoral boa, e a gente fala isso muito na nossa equipe lá, é que ela tem que ser amiga, né? Eu não acredito que o Thiago ele não vai pisar na bola comigo, porque ele é pecador, né? Então, de alguma forma, ele talvez vai estar num mau dia, ou brigou com a Celina, ou me entendeu errado. Ele vai pisar na bola comigo. Dificilmente eu vou fazer isso com ele, porque eu sou mais santo, mas... Tava esperando já a gatice. Mas, então, se eu esperar... Eu sei. eu esperar aqui... Aí, ó. Se eu esperar do Thiago e do pastor Neto perfeição e concordância com tudo que eu acho, o que eu prefiro, o que eu gosto, eu vou começar a me frustrar. Então aqui começam os problemas. Poxa, eu tenho alguém comigo lá que não pensa igual a mim. Apesar de a gente falou de ter os mesmos pensamentos, mas que tipo de pensamento? E eu acho que o ganho de uma equipe pastoral é você ter várias mentes, né? Vários olhares, né? Então, entendendo o que é pastor, entendendo o que é equipe. E uma falta de confiança. Como eu disse, eu imagino que o pastor Thiago, ele vai pisar na bola comigo, ele vai pecar. Eu falo pisar na bola, fica mais, né? Mas ele vai pisar na bola comigo. Mas eu não desconfio em nenhum momento da honestidade dele, da fidelidade dele, resumindo, se eu pudesse, de que ele quer o bem, tanto para mim quanto para a igreja. Então isso eu não desconfio, tanto dele quanto do Neto. Ainda que ele pode estar equivocado, que ele possa errar, que ele possa agir pecaminosamente, ou com preguiça, ou com indiferença, mas, em meio a isso, eu não desconfio da honestidade dele, da fidelidade dele, da sinceridade de querer o bem para nós, né? Tanto para a equipe quanto para a igreja. Então, se não tem essa
confiança, não tem como dar certo. Eu acho que muitas vezes falta isso. Uhum. A pessoa olha para o erro da pessoa e começa a desconfiar da fidelidade da pessoa. Isso, né, eu acho que já é um grande problema. E, por causa disso, não se cria um espaço de discussão. Ter um momento onde a gente pode colocar na mesa, ó, eu acho que isso não é legal, eu acho que você está indo para um caminho distante, eu acho que se nós seguirmos assim, vamos... não tem um ponto de... um espaço para discussão, para discórdia, para pontos contrários, né? E nós fazemos isso, né? Às vezes, ó, eu acho que é por isso. Agora lembre-se, quando a gente fala doutrina, fundamentos, unanimidade, certo? Isso, isso não tem como, a gente não abre mão disso. Porém, preferências, métodos, tudo Decisões. isso tudo é flexível, a gente pode conversar, não, isso é melhor agora, não, vamos esperar um pouco. Então, momentos para discórdias saudáveis, sabe? Conflitos amorosos, vamos chamar assim, né? Até aquele... Esqueci o nome daquele autor do livro que a gente estudou no doutorado, sobre as cinco fases da equipe, ou 5 elementos de uma equipe, que ele fala conflitos amorosos, né? Esqueci também. Por quê? Porque os conflitos amorosos não quer dizer que... E às vezes você fica meio... Você fica chateado, mas se você tem a confiança na pessoa, isso vai fazer você crescer, a equipe vai crescer. Só que o que eu... conversando principalmente com pastores mais antigos, né? E eu não estou julgando ninguém, tá? Só estou dizendo o que a gente percebe. Eles têm, inclusive, essa dificuldade por não entender, eu acho, na minha visão, corretamente o que é pastor e o que é equipe. Eles, como que uma pessoa discorda de mim? Ele está sendo uma Rebelde. pessoa rebelde, ele quer tomar meu lugar, ele quer puxar o tapete. E aí, você puxar meu tapete lá, tá. Se eu puxar seu tapete, até porque é o tamanho do cara, como eu vou puxar o tapete dele, né? Olha só, né? Eu sou magrinho, então é mais fácil. Então, esse olhar, não é olhar, né? Mas essa falta de compreensão ou consciência, ou ainda mais, essa maturidade em entender, eu acho que é o ponto crucial. E, para eu encerrar aqui, pulei alguns, mas eu acho que o que dificulta é a falta de amizade entre as famílias pastorais. Então, ele tem 2 filhos, e o Timóteo passa lá, não tem uma vez que eu passo o Timóteo que eu não faço pelo menos um bullying com ele, né? Porque você vai criando, né? Mesmo com a esposa dele, a Celina, eu bagunço, né? A Dani. E por quê? Porque você tem um ambiente de amizade, né? O pastor João Neto, a Fabiana, né? O Guto, né? E eu acho que com os meus, apesar que meu filho agora está casado, mas essa amizade com as famílias, não só os pastores. Eu acho que tem que envolver as famílias na equipe. Sim. Vocês estavam falando e eu pensando aqui e concordando com a fala de vocês e visualizando um pouco isso no tempo, né? Olhando para conhecimento que temos, históricos, né? de equipes pastorais ou de maneiras de enxergar a equipe pastoral. Uma expressão muito comum que foi assumida no nosso contexto, mas no passado, é copastor. Né? E isso, eu não sei até que ponto... aliás, eu sei até que ponto isso é prejudicial. Né? Porque um copastor, ele acaba não sendo visto como um pastor, como você colocou. Né? Ele é alguém que está debaixo do pastor da igreja. Então, ele tem que prestar contas ao pastor e não à igreja. Né? É uma coisa que cria um problema. Você não tem que... A gente concorda no entendimento de que numa equipe pode ter e deve ter até, concordamos com a ideia de ter um líder. Né? Isso não é um problema, mas todos são pastores. E aí entra até um ponto que eu diria que é crucial também, interagindo com o que vocês já colocaram, que é o ensino para a igreja. Sim. Sobre o que é uma equipe pastoral, né? O que é o ministério pastoral.
sendo trabalhado por 2 ou mais pessoas. Isso é fundamental, porque a igreja precisa entender isso, não só entender, ela precisa concordar com isso, né? E fica mais fácil para os pastores também trabalharem entre eles e com a igreja, a partir do momento que a igreja tenha o entendimento e a visão correta sobre o que é um ministério pastoral, um colegiado, né? E eu diria que um outro problema é a falta de compreensão por parte da equipe ou dos pastores do papel ou da participação de cada um. Isso precisa ser muito bem entendido. Qual é a participação prioritária de cada um, secundária de cada um, mas o que cada um realmente vai fazer, né? Às vezes, isso algumas equipes não desenvolvem bem isso. E aí fica difícil para a equipe e fica difícil para a igreja entender a participação de cada um, né? Aí já vem é fácil a gente trabalhar e perceber que as pessoas têm suas preferências. Então, imagine quando isso não é claro para a igreja. Você ia falando? Sim, não, sim, não é bom, né? Foi um assunto que você tratou no começo, só para voltar. Quando você falou assim, aquela questão de a visão, né? Co-pastor, Sim. pastor, pode gerar até uma visão um pouco empresarial, Uhum. né? Do tipo, eu sou co-pastor, então eu tenho que subir na carreira para chegar aqui até pastor, né? Então como que eu faço para chegar até aqui? Né? Aí entra aquele negócio de puxar tapete, de competição, de comparação, de uma série de coisas que podem atrapalhar, né, na realidade da equipe pastoral. E aí eu acho que nós já entramos na segunda pergunta, mas a gente pode aprimorar se vocês tiverem algo para acrescentar. O que poderia ser feito para mudar essa triste realidade? A gente pode olhar de uma forma positiva. O que poderia ser feito para aprimorar a aproximação e, né, a cooperação entre os pastores de uma mesma equipe pastoral? Né? Além do ensino para a igreja, além do que já foi aqui colocado. Bom, vai lá. Te cortei. Não, vai lá, você Não, é mais, não. você Foi mais rápido. Você é mais velho que eu. Pô. Bom, nós sugerimos já algumas coisas, né? Sim. O ensino para a igreja, o relacionamento além da questão ministerial, da amizade. Eu acho que algo que eu acho muito importante, né, na minha experiência né, como equipe pastoral é ter esses momentos sempre juntos, né? Então a gente, uma vez por semana, nós temos reunião com devocional, com coisas que a gente trata do ministério, mas também com coisas pessoais que a gente compartilha. Ora, às vezes estuda um livro junto. Então eu acho que isso é fundamental para manter a unidade, para manter a visão e para tratar coisas que às vezes precisam ser tratadas. Sim. Sejam pessoais, sejam ministeriais, sejam decisões que precisam ser tomadas. Então acho que isso mantém a equipe coesa, né? Mantém a equipe unida, porque senão fica disperso. Sim. De alguma forma, né? Então acho que essa é uma medida que a gente tem experimentado lá na igreja faz um bom tempo já e que tem sido muito bom. Muito bom. Né? E uma cobrança. Às vezes né? Mas nessas reuniões é um momento de cobrança. Cobrança assim. O que você ficou de fazer? Você fez? Isso ajudou? Qual foi a dificuldade? Não consegui fazer. Prestação de contas. Uma prestação. Isso, boa, cobrança. Uma prestação de contas. Isso tem ajudado muito, né? Porque você avalia como que está a sua parte. Porque numa equipe, se você pega uma pessoa que não está fazendo a sua parte, isso vai ser um problema para a equipe. E nós temos áreas, né? Então cada um cuida de uma área. Se aquela área, a pessoa não está fazendo a área dele, a igreja vai sofrer, mas a equipe também começa. Então essa cobrança ou prestação de conta aberta, ela é muito, muito saudável para nós e sem, qual que é o termo que a gente usa mesmo? Sem mimimi, né? Você não fez, não pode ter isso, né? Não. Nas nossas reuniões. Então eu acho que é bom. Mas um ideal que eu gostaria de falar para uma boa equipe pastoral é que os pastores elas sejam frutos da própria igreja.
Porque nós somos frutos da própria igreja, então nós temos uma história antes de ser pastor, antes de ser uma equipe, a gente já jogou bola junto. Eu fui professor do Tiago na adolescência, nos jovens, né? Então, a gente tem uma história antes, mesmo de eu ser pastor, dele ser pastor, e isso facilita. Tem um neto que veio de outra igreja, mas ele ainda passou um tempo, né? Então, eu acho que antes mesmo de nós sermos pastores, uma equipe, nós já éramos um grupo, um time, né? Já tinha amizade, já tinha consideração um pelo outro. Isso facilita muito. Porque às vezes você traz um cara de outro cenário, de uma outra região, com outros costumes, e não estou dizendo que não pode acontecer, Sim, mas eu estou exatamente. falando, o ideal, isso ajuda a fortalecer a equipe. Eu acho que isso corta caminho, eu diria, né? Atalho. Não que não possa funcionar, e muitas vezes funciona, né? Mas eu acho que você já conhece mais e já conhece não só um ao outro, mas também já conhecem a linha, né, ou o projeto, né, que a igreja está seguindo. E a própria igreja. E a própria igreja, exatamente. E a própria igreja. Então, é claro, às vezes numa igreja local não tem ninguém ali que é capacitado, que é vocacionado para o ministério, e o pastor vai formar uma equipe e vai chamar alguém de fora, não tem nenhum problema com isso. Né? Mas às vezes esse fato pode ajudar na coesão. Né? Sim. Ok. E aí, a última pergunta para essa perspectiva: como os centros de formação teológica podem cooperar? Né? Podem cooperar para esse fortalecimento e essa inclinação de aproximação e cooperação entre pastores, tanto no contexto macro como no micro. A primeira coisa que eu pensei foi sendo próximo da realidade da igreja. Certo. Algo que a gente tem batido um pouco nessa tecla, né, aqui no seminário. Um centro teológico, ele existe em função da igreja, e ele tem que ser próximo da realidade da igreja, tanto na formação que promove, quanto na interação com os pastores e igrejas locais do movimento, da linha que ele se identifica, que ele segue. Então, eu acho que essa é a primeira forma. Né? A segunda é promovendo momentos que vão, de alguma forma, debater ou ensinar ou fazer refletir sobre isso. Seja para os alunos em sua formação, né, mostrando as vantagens, os benefícios, aquilo que a gente tem discutido, a visão bíblica a respeito do assunto, seja para pastores que fazem parte daquele movimento que podem participar também, como fóruns, né? A gente tem até desenvolvido alguns desses, ou programações especiais que vão trazer à tona esse tipo de assunto. Certo. Então, há pelo menos duas maneiras aí que podem ajudar. Legal. O pastor Tiago falou que é promover fóruns, conversas. Eu acho que isso, fomentar então essa discussão no nosso movimento seria bom. Por exemplo, o nosso seminário poderia ser uma voz, né, que esteja gritando o que existe. Que existe esse benefício em ter uma equipe pastoral assim, dos moldes que a gente acabou de trazer aqui. A outra pessoal como na pessoa do diretor, dos professores que vivem essa realidade. Pastor, posso tomar um café com você? E num bate-papo, como a gente falou, pão na chapa, né? Um pão na chapa é uma conversa informal, mas propositiva, né? E às vezes entender, porque você falou da realidade. A realidade da igreja, talvez, algumas igrejas, eu não estou conseguindo nem ter um pastor, como eu vou ter dois? Mas você criar uma expectativa no pastor e talvez por meio dele na igreja, de sonhar em ter uma equipe. O nosso alvo é ter uma equipe, porque muitas vezes nas nossas igrejas o sonho não é exatamente esse não é o primeiro sonho. O sonho temos um prédio amplo, termos tantas pessoas assim, ministério tal, e equipe pastoral. Não. Porque na cabeça da igreja, o pastor vai
suprir tudo com uma boa liderança, entendeu? Uhum. Então, colocar nessas conversas pessoais, trazer pro próprio pastor o sonho de ter uma equipe, como isso seria muito, aumentaria o ganho, né, da igreja em todas as áreas, e fazer com que o pastor, de alguma forma, levasse a igreja a sonhar com isso como entre os primeiros sonhos que a igreja deve ter. Acho que isso seria a forma. Muito bem. Eu tenho aqui as questões finais e eu quero então, eu vou colocar, agora, eu vou colocar para um e para outro, mas quem deseja, se alguém desejar, pode também interagir com a resposta do outro, tá? Tiago, eu vou colocar a primeira, você a segunda e para ambos a terceira. Que conselho você daria, Tiago, para um pastor que está liderando a montagem de uma equipe pastoral em uma igreja local? Certo. É o que vocês acabaram de falar aqui. Sim. Bom, vamos lá. Pensa, Primeiro... Vamos lá, deixa eu só ajudar aqui. Uhum. Imagine que tem um pastor agora ouvindo você. Sim. Então você está falando para ele. Sim. Certo? Qual o conselho que você daria? Eu acho que o primeiro passo é transmitir a visão para a igreja. A igreja precisa entender a necessidade, a importância e o benefício de trabalhar como equipe pastoral. Porque boa parte das igrejas, eu acho que isso tem mudado até, mas boa parte das igrejas estão acostumadas com a ideia de um pastor. Ou de um pastor com auxiliares, Sim. de alguma forma. Sim. Então, é uma visão que precisa ser compartilhada e precisa ser assumida pela igreja. E o pastor precisa direcionar esse processo. Então ele vai ter que ensinar sobre isso. Ele vai ter que mostrar para a igreja a respeito disso. Entender que é um processo, que isso tem etapas, mas a igreja precisa saber disso. Eu acho que isso é uma das coisas importantes. Entender até, Tiago, né, que é um padrão que a gente encontra no Novo Nas Testamento. Escrituras, exatamente. É isso aí. Exatamente, nas Escrituras. Quando nós olhamos para as Escrituras, o que nós vemos nos textos bíblicos é que havia uma pluralidade de presbíteros, pastores, líderes numa comunidade, né, em igrejas locais. Então, a partir das Escrituras, mostrar a importância disso. Segundo que eu acho muito importante é começar a trabalhar na formação de pessoas. A gente falou que a gente acha que isso é o ideal, né? Então, desafiar, estimular, exortar, ensinar e olhar para a igreja e ver se há pessoas que desejam o episcopado ou que podem ser desafiadas para assumir o ministério. Então, trabalhar para a formação da equipe, e o que envolve não só formação de pessoas, formação de caráter, mas também de estrutura mesmo. O que cada um vai fazer nessa equipe? Qual é o papel de cada um? Qual é a função de cada um? Como que vai estruturar? Não é simplesmente juntar pessoas e a equipe está formada, e agora? O que a gente faz? Mas qual é a função de cada um? Como cada um vai trabalhar? Né? Todos esses ideais que a gente está falando. Como se toma decisões? Qual é a linha que nós seguimos? Qual é a visão da igreja? Para onde nós estamos caminhando? Eu acho que tudo isso faz parte desse processo de montagem, né, de uma equipe pastoral. Caso não haja, né, pessoas preparadas e já está na hora, a igreja precisa, há uma demanda, eu acho que o pastor também pode se aproximar, por exemplo, de instituições teológicas, um seminário, né, e sondar possibilidade de pessoas que têm capacitação e talvez, né, se aproximar de jovens pastores ou até de pessoas que já estão no movimento para apresentar isso e começar um trabalho realmente de composição de equipe pastoral. Eu acho que alguns passos que seriam importantes no processo. Agora, vamos imaginar que nós temos um pastor que já está nesse processo, já está seguindo esses passos. Certo. Então ele está liderando a montagem de uma equipe. Sim. Qual conselho você deixaria para ele? Bom, um conselho? Ou podem ser mais de um? Pode ser mais de um. Eu acho que alguns vão tocar em alguns pontos que a gente falou aqui. Primeiro, ele tem que ter humildade, né, necessária para entender que ele vai lidar com pessoas, né? E o que significa que vai ter tudo isso que o pastor Carlos até falou aqui, vai ter às vezes
desentendimento, às vezes vai ter uma perspectiva diferente, vai ter... e isso deve ser usado para o bem, isso é bom, no final das contas. Mas isso, de alguma forma, é algo que pode nos tirar da nossa zona de conforto. É isso aí. Então, entender que o crescimento da igreja, o serviço a Cristo é mais importante do que a minha zona de conforto pessoal, muitas vezes. Tá? Eu acho que esse seria um primeiro conselho. O segundo conselho é paciência e perseverança. As coisas não acontecem assim, uma fórmula mágica. Há um processo a ser desenvolvido, um processo com a igreja, de entendimento da igreja, um processo na formação da pessoa. Às vezes a gente talvez você queria que a pessoa estivesse aqui no estágio, mas ela ainda está aqui. Então existe necessidade de paciência, de trabalho, de formação, de perseverança. Eu acho que algumas coisas são importantes nessa caminhada. Ok. Eu já tava ficando impaciente que ele ia falar da paciência. Mas eu achei interessante o que ele colocou e fiquei pensando numa coisa também, assim. Porque se por um lado ele tem que ser paciente, esse é um fato, principalmente se ele está liderando uma montagem de uma equipe, uma primeira montagem de uma equipe para uma igreja que não tem uma equipe, nunca teve, isso tem que ser dosado também com uma boa dose de coragem e iniciativa. Ele tem que fazer, ele tem que botar as costas para, às vezes, apanhar e vai ter que fazer. Sim. Vai ter que pagar o preço, né? Porque se ele esperar que a igreja entenda absolutamente tudo, e ter tudo que é necessário até ter uma equipe pastoral, talvez nunca vai acontecer. Né? Carlos, Oi. Que conselho você daria para uma igreja que vislumbra a formação de uma equipe pastoral? Agora falando para a igreja. Imagine uma igreja ou representantes de igreja que estão ouvindo você agora e eles têm esse vislumbre. O que você daria? Tudo que o pastor Tiago falou, mas ao contrário. Ele falou que é só inverter. É fácil, né? Olha, presta atenção, põe aqui, Renan. É água, viu? Mas ele tá tomando água, viu? Podia ser uma coquinha, né? Eu acho que o próximo, né, ou um café. Mas, a primeira coisa, ele vai ter que conscientizar o pastor, caso tenha o pastor, e a igreja está percebendo isso. Eu acredito que pode acontecer isso, de uma igreja visualizar ou desejar uma equipe pastoral, mas eu acredito que o comum é o pastor desejar a equipe. Sim. E a igreja não. Sim. Eu acho que... Mas vamos imaginar que aconteça isso. Primeiro, tentar mostrar essa visão pro pastor, questionar o pastor, sempre de forma amorosa e respeitosa. Pastor, por que nós não temos? E se ainda for possível, e a igreja tiver condições, buscar pessoas ou pastores que vivem essa realidade de um ministério colegiado e apresentar o pastor. Talvez fazer uma ponte, né? Fazer alguma coisa nesse sentido. Eu acho que esse é o único caminho. Eu acho que é um pouco mais difícil você convencer toda uma igreja, porque são mais pessoas. Quando você precisar convencer um pastor, seria na lógica mais fácil, porque é uma pessoa. Mas eu acredito ser um pouco mais difícil. Porque, acho que foi você que falou, sobre a humildade do pastor de escutar a igreja. Porque, geralmente, o pastor ensina a igreja e o pastor pensa assim em alguns momentos, quase todos, mas por que a igreja está falando isso? Será que talvez eles estão enxergando algo e agora o rebanho vai me ensinar? Talvez o pastor ser sensível. Então, o meu conselho é a igreja de forma amorosa, respeitosa, com muito cuidado, levar ao pastor por tudo isso que eu falei, né? Pastor, por que a gente não tem uma equipe pastoral? Seria bom, e talvez a resposta do pastor, não, eu não quero que ninguém puxe meu tapete. E aí ter todo o trabalho, pacientemente, de mostrar quais seriam os benefícios, tal.
Mas porém, como eu disse, eu acho que isso seria uma situação um pouco mais rara. Uhum. Eu acho que o caso que você respondeu é mais comum. Tá. A última pergunta para ambos. Que conselho você daria para um pastor desanimado com a falta de sintonia entre pastores de um mesmo grupo, de um mesmo movimento? Mercedes, Scania. A gente tem uma piada interna que quando você tá assim, vou comprar uma carreta e... Responde você, vai. Olha, eu acho que o primeiro passo, antes do conselho em si, seria se o pastor está desanimado, é porque provavelmente ele vivenciou uma experiência negativa com relação a isso. Né? Talvez já tentou promover, talvez já lutou por um tempo por isso e não viu e achou que não há mais perspectiva. Né? Desistiu, desanimou. Né? Disso. Eu acho que o primeiro passo seria, antes de aconselhar, ouvir um pastor que está nessa situação. Ouvir as perspectivas dele, o que já aconteceu e de alguma forma tentar mostrar para ele que existem tempos, existem épocas, existem situações que surgem, mas que há possibilidade de mudança, de transformação. Talvez não foi em determinado momento, talvez não foi com determinada iniciativa, mas que ainda há tempo, e se é algo que nós vemos como bom, como benéfico, ainda há tempo de ser mudado. E que, inclusive, a própria participação, experiência dessa pessoa seria importante nessa promoção de mudança. Então, eu acho que a palavra seria de tentar reanimar e mostrar que não é porque não deu certo anteriormente que não pode acontecer agora. Certo. E que a pessoa pode ser útil nesse processo de mudança. Entendi. Muito bom. Carlos. Concordo também com o Thiago, e eu penso que às vezes também pode ser um momento de troca. Talvez ele esteja desanimado por alguma... E eu digo troca não é só da equipe, pessoas, mas até ele mesmo. Dependendo o cenário, né? Por isso ouvir seria sempre a melhor. As expectativas e entender o que está acontecendo, né? E pode acontecer de ter que haver algumas trocas em meio à equipe, porque a gente não tocou nesse assunto, mas pode sim, eu acredito que existem alguns momentos que a equipe ela não vai rodar. Por vários, além do perfil, né, a gente falou que pode ter aquela discórdia e tudo, mas vai ter perfil que não casa, não bate, e então talvez ele possa estar desanimado por isso, porque pessoas que não estão encaixando, não é porque são pessoas más ou porque são negligentes, nada, mas não encaixou num todo, e então precisa haver uma substituição aí de peças. Interessante. Renan, me dá essa câmera ali, porque eu vou me dar sequência ao que eles colocaram, pensando em cima do que vocês colocaram desde o início. E uma coisa que ficou na minha mente é: se você é um pastor e se você está desanimado com a falta de aproximação e cooperação dentro de um mesmo movimento, eu insistiria na ideia de comece por você. Vá você, escolha alguém e se aproxime dessa pessoa. Né? Trabalhe para isso. Seja próximo. E, de repente, em outro momento, mais outra pessoa. E ajude aquela pessoa com quem você se aproximou, de quem você se aproximou, a se aproximar de uma outra pessoa. Isso é contagiante. É o modelo que o Senhor nos ensina na palavra, né? Às vezes a gente está esperando uma coisa muito grande, todo o movimento, e às vezes nem vai acontecer da forma como gostaríamos. Mas nós podemos e devemos fazê-lo como nossa adoração ao Senhor. Muito bem, nós chegamos no fim de mais um Papo de Mestre.
e nossa expectativa é que tenha sido edificante para a sua vida, né? E vou deixar eles darem a última palavra deles naquela câmara ali, e então a gente vai encerrar. Só agradecer, foi um privilégio poder participar, conversar sobre isso. Creio que foi de grande aprendizado para mim, espero que tenha sido para você que está assistindo também. Deus te abençoe. Eu quero agradecer pelo privilégio, né? Um bate-papo que, além de ajudar ou edificar outros, nós também aprendemos bastante. E quero também agradecer ao seminário pela caneca que eles, né, gentilmente cederam. Eu tenho uma coleção, então muito obrigado. Não doamos, não. Quem está tomando aqui é daqui. Está tentando tirar uma para ele. Mas nós teremos outros assuntos, alguns bem específicos como este, outros mais gerais, olhando para a igreja como um todo. Mas nós contamos com a sua participação também em nos assistir e interagir conosco. Que Deus o abençoe. Até o próximo Papo de Mestre. Você está no Logos Podcast e assistiu a mais um Papo de Mestre, um programa do Seminário Batista Logos. Se inscreva, curta e compartilhe.